Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Ouvinte amigo, nós estamos hoje numa segunda-feira de Advento, a segunda-feira, e continuamos a nossa caminhada com Santo Afonso Maria de Ligório, que nos ensina que toda santidade consiste em amar a Deus e todo o amor a Deus consiste em fazer a sua vontade. E para esta segunda-feira, ele nos dá o tema seguinte: Deus entrega o próprio Filho à morte para nos dar a vida. Considera, diz o santo, que o pecado é a morte da alma, visto que esse inimigo de Deus nos priva da graça divina, que é a vida da alma. Assim nós, os pobres pecadores, já estávamos todos mortos por nossa culpa e todos condenados ao inferno. Deus, porém, por causa do imenso amor que tem às nossas almas, quis restituir-nos a vida. Que fez? Enviou à terra o seu Filho unigênito, a fim de morrer e com a sua morte recuperar-nos a vida. É com razão que o apóstolo chama esta obra de amor. Excesso de amor. Com efeito, nunca o homem pudera nutrir esperança de receber a vida de um modo tão amoroso, se Deus não houvesse escogitado este meio de remi-lo. Estavam mortos todos os homens, e não havia para eles remédio, mas o Filho de Deus, pelas entranhas de sua misericórdia, desceu do céu a restituir-nos a vida. É exatamente por isso que o apóstolo chama Jesus Cristo Vita Nostra, nossa vida. Eis que o nosso Redentor, já encarnado e feito homem, nos diz: eu vim para eles terem vida e para a terem em maior abundância. Jesus veio e escolheu a morte para si, a fim de nos dar a vida. É, pois, justo que vivamos unicamente para um Deus que se dignou de morrer por nós. É justo que o único Senhor de nosso coração seja Jesus, porquanto deu o seu sangue e a sua vida para o ganhar. Ó meu Deus de Santo Afonso, quem será tão ingrato e tão desgraçado que, sabendo pela fé que um Deus morreu para lhe granjear o amor, se recuse a amá-lo e, renunciando à amizade divina, queira fazer-se por sua livre vontade escravo do inferno? Ó meu Jesus, diz o santo, se vós não tivesseis aceitado e padecido a morte por mim, teria eu ficado morto no meu pecado, sem esperança de me salvar, de me poder amar-vos, mesmo depois que com a vossa morte me obtivesse a vida. Eu muitas vezes tenho tornado a perdê-la voluntariamente pelos meus pecados. Morrestes para vos assenhorardes do meu coração, e eu, rebelando-me contra vós, escravizei-o ao demônio. Tenho-vos desrespeitado e dito que não vos queira para meu Senhor. Tudo isso é verdade, mas é também verdade que não quereis a morte do pecador, mas que se converta e viva, e vós morrestes a fim de nos dardes a vida. Bonitas expressões orantes de Santo Afonso Maria de Ligório. E a gente percebe o nosso mundo cada vez mais mergulhando nas trevas.
Todos acompanharam pelas mídias essa infortúnia situação com o nosso querido Dom Vilso, arcebispo de Florianópolis, um grande amigo a quem devo muito, que ao celebrar a crisma no interior da sua arquidiocese, obedecendo a todos os ditames de distanciamento e higiene, teve que parar a missa e parar aquela celebração. Por causa de quê? Por causa das ações de autoridades que não têm mais sensibilidade para com as coisas espirituais. Esses ignorantes, essas autoridades ignorantes, que acham que a vida é só o corpo, precisava estudar mais a religião e respeitar as pessoas que têm religião. A gente fica vendo aí no Rio Grande do Sul, não sei se consumou, o governador querendo determinar que somente 10% das igrejas possam ser usadas durante essa pandemia. Como também o prefeito de Belo Horizonte, reeleito, que ameaça a todo momento um lockdown para manter a peste. Qual o fundamento científico disso? Senão o obscurantismo de uma ignorância descomunal. Nós, a igreja, não podemos aceitar que essas autoridades desprovidas de embasamento científico queiram impor o jugo de uma perseguição ao culto a Deus. Eles querem impor uma lei, mas não respeita a lei de Deus, não respeita os direitos de Deus, não respeitam a Constituição, que dá larga margem de direito ao culto e à liberdade de ir e vir. Quanta besteira vai se criando em torno desta peste que nós estamos vivendo. É muita besteira. E no fundo nós temos aí a perseguição à igreja. E quando se persegue a igreja, se persegue o Cristo, que morreu por nós. Nós precisamos levantar contra essas arbitrariedades e não aceitar isso. Muita bobagem. Já estão indo contra a OMS, que é uma instituição sem credibilidade no mundo, que tem voltado atrás nas suas concepções, e nós vemos aí a igreja sendo perseguida. É perseguição ao culto, minha gente. É perseguição aos direitos de Deus. Se nós temos que cuidar do corpo, igualmente precisamos cuidar do espírito. Não há lugar mais seguro que as nossas igrejas para as celebrações, para o encontro das pessoas. Que Deus nos livre dessas perseguições e dessas ignorâncias descomunais de autoridades que não estudam, que agem pelos seus ímpetos, que não têm nenhum respaldo na verdade e na objetividade. Vamos à palavra de Deus nesta manhã bonita de segunda-feira. O Santo Evangelho da missa de hoje, Lucas 5, 17 e 26. Jesus diz assim: vendo-lhes a fé, ele disse: homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil, dizer teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Que bonito este Evangelho de Nosso Senhor. A fé que levanta as pessoas da sua escravidão, das suas angústias e as devolve à normalidade da vida. Também perseguiram a Jesus, como não há de perseguir a igreja? Como não há de perseguir os cristãos nesses tempos que nós vivemos em tantas dificuldades? E aqui a palavra de Jesus é muito bonita e profunda, porque mostra-nos que a enfermidade, ela é também
causada pela doença do pecado. Nós precisamos tomar consciência disso. O pecado traz uma enfermidade. E o pecado de tanta gente que persegue a obra de Deus vai causar muitos estragos nessas pessoas que acham que são deusas, que podem fazer tudo, que podem determinar as coisas, interferindo em realidades tão profundas como uma santa missa. Pobres autoridades que não sabem o que é a Santa Missa, que não sabem o que é o mistério de Deus. Mas nós somos culpados, nós não evangelizamos adequadamente o povo e por isso agora nós estamos sendo vítimas de pessoas não evangelizadas, de pessoas que não conhecem o poder de Deus. E muitas dessas autoridades se dizem católicas, se dizem cristãs, se dizem crentes, mas não têm nenhuma conexão da sua fé numa moralidade responsável. Que Deus livre a igreja das perseguições e que nós possamos, pela nossa fé, receber a cura sobremaneira da nossa alma. É tempo, meu prezado ouvinte, de fazermos uma boa confissão. É tempo, meus queridos padres, de ocuparmos os nossos confessionários e exercer o nosso ministério. Peca o sacerdote que, escondendo atrás da veste dessa pandemia, cheia de confusão, de mentiras e aproveitamentos, se exime de celebrar com o povo e de atender às confissões. Vamos, caros sacerdotes e irmãos na fé, ao campo do nosso apostolado, ganhar almas para Deus e ajudar muitas almas a caminharem na fidelidade. Façamos a nossa oração. Pai Santo, Deus de amor, Deus de vitória, nós estamos diante do Teu olhar. Cura-nos, liberta-nos, fortalece-nos, Senhor, com os dons do Teu amor. Fica conosco, Senhor, enche-nos com Teu Espírito Santo, para que possamos vivenciar em profundidade os Teus amores. Pai Santo, abençoa o nosso mundo, abençoa as famílias, abençoa o ouvinte. Livra-nos da peste chinesa, livra-nos, Senhor, do contágio com esse vírus, livra-nos, Senhor, desta peste, e que tudo isso possa passar logo em nome do Seu amor. Abençoa os que estão doentes, os que estão contaminados. Igualmente, Senhor, ilumina a inteligência dos nossos médicos, enfermeiros e atendentes, cientistas, para que possam amenizar o sofrimento dos doentes e conceder-lhes, pela graça da ciência que vem de Deus, a cura de todos os males, do corpo e da alma. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, se Deus nos permitir. Você ouviu Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.